Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa para concursos vestibulares e Enem aqui do nosso canal. Na videoaula de hoje nós vamos comentar questões de língua portuguesa da banca FCC, Fundação Carlos Chagas, para ajudar você que está pensando em fazer algum concurso organizado por essa banca. Ok? Agora nós vamos ver 5 questões envolvendo aspectos diversos da gramática do português, mostrando para vocês a melhor forma de se abordar as questões, bem como para que você tenha uma ideia dos pontos principais que são cobrados por essa banca, ok? Então, vamos seguir em frente aí, ó, na telinha, nós temos a questão de número 1, que diz aí o seguinte, ó: e são estes poemas mesmo um canto comovido à terra de que ele esteve segregado. A expressão grifada acima deverá preencher corretamente a lacuna existente em. Ora, a parte grifada aqui, ó, é esse de que, um pronome relativo precedido por uma preposição, então tudo indica que trata-se de uma questão de regência verbal. Ok, gente? Regência é um dos assuntos mais cobrados aí, não só pela FCC, mas também por várias outras bancas, ok? Então, nós temos de ver qual é o segmento aqui, né, dentre as 5, que vai ser preenchido pelo de que. Para que isso aconteça, é necessário que haja um verbo que reja, ou seja, que exija a preposição de, ok? Então, vamos ver qual é esse verbo. Na letra A, nós temos, ó, à época, o poeta esteve preso a regras. Ora, o verbo estar, aqui, ó, o verbo da oração subordinada, não rege a preposição de, ok? Aqui, no caso, quem está preso a, ok? Ou então, na época, né? Essa época vai exigir uma preposição que indique tempo, e não é o de. Então, não poderia ficar na época de que o poeta esteve preso, mas sim a época em que, ou então na qual, o poeta esteve preso. Então, não vai ser aí a letra A. No item B, a gente vai ter o artificialismo se prendem, né? Quem prende, né, prende a alguma coisa, certo? Então, aqui também não vai entrar de que, não poderia ficar o artificialismo de que se prendem, ok? Quem se prende a algum lugar. Então, rege a preposição a e não a de, então não pode ser o item B. No item C, nós temos a obra se fala. Quando nós temos o verbo falar indicando o assunto, ele rege a preposição sobre, mas pode reger também a preposição de, falar de alguma coisa, de alguém, né? Então, a obra de que se fala, o de encaixa aqui perfeitamente. Então, a resposta a essa questão, gente, vai ser letra C, ok? O compor aqui, quem compõe alguma coisa usando algo, né? Então, os estímulos que um poeta compõe, né? Quem compõe alguma coisa, ou então os estímulos com que ou com os quais, porque o compor vai exigir alguma coisa com que compor, né? Então não vai entrar o de, e o item desperta emoção aqueles versos que traduzem, porque quem traduz alguma coisa. Ok, gente? Então, nesse tipo de questão, é importante observar o verbo da oração subordinada, o verbo onde vai estar o pronome relativo. Ok? Então, aqui é o prende, é o fala aqui, é o compõe aqui e é o traduz aqui. Ok? Observando a regência desses verbos que vem depois do pronome relativo, descobre-se qual a preposição, ok, que ele rege, ou seja, a preposição que ele exige, e aí fica fácil de responder a questão. Ok? Vamos lá na sequência para a questão de número 2. Em contato com uma das nossas maiores riquezas, a interpretação de culturas, entre nós tão livre. O segmento introduzido pelos 2 pontos, né? Então, eu tenho aqui, ó, o sinal de pontuação 2 pontos, ok? E a questão, bem sutilmente, está pedindo a interpretação aí, né? O sentido que os 2 pontos conferem. Veja que é uma forma mais sutil de se cobrar o assunto pontuação. Pontuação, normalmente, pergunta se a frase ou o fragmento de texto está correto ou incorreto quanto à preposição, ok? Quanto à preposição, perdão, quanto à pontuação, certo? E aqui, diferentemente, ele está perguntando pelo sentido conferido
pelo dois pontos. Ora, os dois pontos, gente, tem o sentido, né, tem a função de introduzir uma explicitação ou uma explicação ou uma enumeração, ok? Enumerativo, como fosse aqui no item E, quando você tem uma série de itens, por exemplo, né, seleções classificadas para a Copa, dois pontos, Brasil, Argentina, Paraguai, França, e aí aparece uma sequência de elementos que não é o que eu tenho aqui. Então, eu descarto o item E, ok? Então, ele pode ser também explicativo. Está explicando aí qual é introduzindo a explicação sobre quais são essas riquezas, né? Aqui. Então, nesse caso, fica fácil matar a resposta no item D. Ok, gente? Então, veja aí uma maneira bem sutil, né, de cobrar o assunto pontuação, tá? E essa é uma das características da banca FCC, uma certa criatividade na exploração de conteúdos gramaticais. Na questão de número 3, vamos ter o seguinte, que converte grandes extensões de floresta em pastagens. Transpondo a frase acima para a voz passiva, ok? Como é que vai ficar a forma verbal? Ora, a transposição da forma ativa para a forma passiva envolve a observação do tempo e do modo verbal da oração que vai ser transformada. Ora, o converte aqui, ele está no presente do indicativo. Logo, a locução verbal passiva vai ter de estar no presente do indicativo também. Ora, na locução verbal passiva, o tempo e o modo são indicados pelo verbo auxiliar, que é o verbo ser. Então, eu tenho que procurar aqui, dentre as opções, a opção que contém o verbo ser no presente do indicativo. Ok? O tinham convertido aqui não é, porque o tinham convertido é tempo composto, e aqui repare que eu tenho um tempo simples, ok? Esse pretérito composto aqui não bate com o presente do indicativo aqui. O foi convertido está no pretérito perfeito, olha lá o verbo ser no pretérito perfeito, então não serve para a transposição correta desse aqui. Onde eu tenho o presente do indicativo é aqui, ó, o são convertidas. Ok? Ah, mas aqui está no singular, professor, e aqui está no plural. Não interessa, porque ele vai para o plural, porque ele vai passar a concordar agora com o seu novo sujeito. Grandes extensões de floresta são convertidas. Então, é uma mera questão de ajuste e concordância. Olhando o tempo aqui e percebendo que se trata do presente do indicativo, basta eu encontrar um presente do indicativo, ele está aqui, e logo a resposta vai ser o item C. Grandes extensões de floresta são convertidas em pastagens. Certo? Na questão de número 4, vamos ter a Amazônia tem também a maior bacia fluvial do mundo. Nas frases transcritas, o verbo que exige o mesmo tipo de complemento do grifado acima está em. Ora, verbo que exige o mesmo tipo de complemento, gente, se está falando em complemento, está falando sobre a transitividade do verbo. Ora, o verbo pode ser transitivo ou intransitivo. Ele é intransitivo quando ele não pede complemento. É transitivo quando pede complemento. E se pede complemento, se ele é transitivo, pode ser um complemento regido de preposição ou não. Se é regido de preposição, transitivo direto. Se é não regido de preposição, transitivo indireto. Se é não regido, transitivo direto. E se tiver dois complementos, um com, outro sem, eu tenho o transitivo direto e indireto. Ora, o verbo ter, gente, quem tem alguma coisa. O verbo ter é um verbo transitivo direto. Então, eu tenho que encontrar a opção aqui que me traz um verbo transitivo direto. Ok? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o verbo ser, que é um verbo de ligação, não é transitivo. Ok? Aqui o verbo estar, que também é verbo de ligação, não serve como transitivo. Ok? O sofrer aqui é um verbo intransitivo, certo? Não pede complemento, né? O leva aqui é transitivo direto e indireto, levar alguma coisa a, ok? E sendo que nesse trecho aqui só tem o objeto indireto, olha lá a presença da crase aqui, ó. Vou marcar aqui para vocês a presença da crase, indicando que se trata de uma preposição contraída com pronome. Se tem preposição, o verbo é transitivo
indireto. Então, só sobrou o verbo deter. Ora, quem detém, detém alguma coisa. Verbo transitivo direto. Então, a resposta aqui, letra E. Você poderia matar essa questão também observando que o verbo deter é derivado do verbo ter e mantém a mesma regência. Ok? Então, na 4, letra E. Por fim, na questão número 5, que podem representar uma das principais ameaças à conservação do ecossistema. O sinal indicativo de crase deverá permanecer, como no exemplo acima, caso o segmento grifado seja substituído por. Vamos lá. Então, eu tenho ameaças à conservação do ecossistema. Então, uma ameaça a alguma coisa. Ok? Se eu troco conservação por cada componente da biodiversidade, vai ter crase? Não, porque não há crase diante de pronomes indefinidos. Não há crase diante de pronomes indefinidos também aqui no item B. Ok? Não há crase diante de pronome indefinido também aqui no item C. Ok? Então, esses pronomes aqui todos são indefinidos, todos repelem o acento de crase, porque eles não admitem a anteposição de artigo. Ok? Respeito é uma palavra masculina, ok? Se é palavra masculina, não vai ter crase, porque não vai exigir o artigo feminino. Logo, só sobrou aqui o item E, ok? Ameaças à recente pesquisa de medicamentos, ok? Palavra feminina, ok? Vai exigir o artigo, vai haver a contração com o A do ameaças a, ok? Da junção da preposição com o artigo, surge a crase indicada pelo acento grave. Ok, gente? Então, crase é um assuntinho também bem comum nas provas FCC. E assim, gente, encerramos a videoaula de hoje. Uma videoaula curtinha aí, mas que a gente espera que tenha sido útil para vocês. E nesse caso, deixe aqui o seu comentário, a sua curtida, faça o seu compartilhamento com seus amigos, ok? Bem como faça a sua inscrição aqui no canal para ficar atualizado com as nossas constantes postagens aqui de outras questões dessa banca FCC e de muitas outras mais, ok? Eu espero vocês na próxima videoaula, pessoal. Um abração e até lá!